O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos aqui na nossa reflexão da Palavra de Deus. E é maravilhoso quando a gente tira um tempo, um horário da nossa agenda para poder meditarmos essas santas palavras de Jesus. No Evangelho de hoje, nós escutamos que Jesus estava ensinando os seus discípulos. Jesus é esse que se preocupa, que ensina, que quer mostrar o caminho certo. É como um pai amoroso que busca caminhos de ensinar o seu filho a prática do bem. Jesus ensina os seus discípulos. É este grande mestre que quer que todos nós cresçamos na vida, que nós evoluímos para pessoas melhores. Esse evangelho de hoje é interessantíssimo porque Jesus percebe que há uma discussão entre os seus discípulos. Estavam discutindo sobre o que Jesus indaga a cada um com esta pergunta. É que o evangelho de hoje é atual na nossa vida, porque nos toca a todos. A sociedade de hoje, ela nos ensina a querer ser maior do que os outros. Nós vivemos como que uma luta constantemente, porque a sociedade, ela dá prêmios para quem se destaca. A sociedade, ela ensina o confronto. A sociedade nos mostra que o melhor, o maior, é aquele que está em primeiro lugar. Enquanto que no ensinamento de hoje, nos mostra Jesus. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Esse é o ensinamento de nosso Senhor. Às vezes a gente busca aplausos, a gente busca notoriedade. Nós estamos servindo ou se servindo do Senhor? É uma pergunta que todos nós, como católicos, cristãos, seguidores de Jesus, deveríamos nos fazer sempre.
Porque, meus irmãos, o Evangelho nos ensina o caminho da humildade, enquanto que o orgulhoso prefere ter para ser notado, o humilde, ele prefere ser para ser feliz. É isso que nós devemos aprender. Nós não devemos buscar os primeiros lugares, notoriedades. O caminho de Jesus é o caminho da kenosis, do esvaziamento de si mesmo. Ninguém quer ficar por baixo. A sociedade nos ensina a estar sempre por cima e, se for preciso, até puxar o tapete dos outros. Nós não somos ensinados na escola a fazermos uma prova de humildade. Não. Na escola é até aquele ditado que sobressai. É cada um por si e Deus por todos. A escola de Jesus é totalmente diferente. Esse mestre, ele nos ensina ao caminho da humildade, o caminho do bem. Porque, como diz o poeta, crescer não é evoluir. Crescer é ficar maior. Evoluir é ficar melhor. Que nós possamos, a partir dessas palavras de hoje, pedir ao Senhor Jesus que nos faça evoluir na humildade, crescermos para não ser maior que os outros, mas para servir uns aos outros. A soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão. É quando a pessoa se acha superior a tudo e a todos. Orgulho, como dizia Santo Agostinho, não é grandeza, é inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não é nada sadio. Quero pedir hoje ao Senhor esta graça, que nós possamos ser servos uns dos outros, servir ao Senhor nos irmãos, na comunidade. Porque se a gente parar para pensar, tudo nessa vida passa. É efêmero o sobrenome, é efêmero o cargo, é efêmero os títulos, é efêmero o corpo. Olha, é efêmero o carro, é efêmero a casa. Tudo passa. Tudo nessa vida é transitório, mas Deus não. Deus permanece, mas Ele permanece nos corações mais humildes. Uma história que hoje nos ajuda a refletirmos esta palavra. Um rei que foi visitar o seu jardim e encontrou árvores, arbustos e flores definhando. Estavam secando e morrendo. Indignado, o rei voltou-se para o carvalho e perguntou o que estava acontecendo. Ah, majestade, eu estou morrendo porque não sou tão alto quanto o pinheiro, respondeu o carvalho. O rei escutou depois o pinheiro que lhe disse: Ah, majestade, eu estou morrendo porque descobri que sou incapaz de dar uvas como a parreira. E ouvindo a parreira, o rei escutou: Ah, majestade, eu estou morrendo porque não posso desabrochar como a roseira. O rei continuou a caminhar até que encontrou uma flor, o amor perfeito, florido, viçoso como nunca tinha visto. Ao indagar-lhe sobre sua formosura, o rei ouviu: Ah, majestade, se você plantou um amor perfeito, é porque queria que eu fosse um amor perfeito. Eu então, em vez de ficar me comparando com as outras plantas ao meu redor, eu pensei: como não posso ser outro além de eu mesma? Tentei sê-lo
da melhor maneira possível. Então percebi que eu podia contribuir com a vida apenas com a minha singela fragrância. Essa história, caríssimos irmãos e irmãs, é para dizer para todos nós que comparações estragam felicidades. Deixe de se comparar, deixe de querer ser o outro ou querer ter as coisas que o outro tem. Seja você. Você é bênção de Deus. Você é o amor perfeito. O amor perfeito de Deus. Que floresça no teu coração as pétalas mais humildes do coração de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.